Quando você pensa em Suécia, o que vem na sua cabeça? Um país maravilhoso, muito avançado, com a qualidade de vida maravilhosa, educação muito boa e, antigamente, neutralidade. Depois que a Rússia invadiu a Ucrânia, a Suécia, junto com a Finlândia, aderiu para entrar na OTAN, encerrando 200 anos de neutralidade que a Suécia tinha. A história da Suécia é bem louca. Vem comigo que eu vou explicar a vocês a história de como a Suécia moderna. Pra gente conhecer a história da Suécia, a gente tem que voltar uns anos, lá pra 1523. Nessa época, a Suécia fazia parte da União Kalmar, a união entre os reinos da Dinamarca, Noruega e Suécia. Tudo começou quando o rei Håkon V da Noruega morreu sem ter filho nenhum. Ele tinha apenas 2 filhas. E como vocês sabem, galera, naquela época, mulher não podia ascender o trono. A filha de Håkon teve um filho chamado Magnus. E então, Magnus acabou virando herdeiro da coroa norueguesa. O pai de Magnus, o Duque Erik da Suécia, ele era irmão mais novo do rei da Suécia na época, o rei Birger. E os caras estavam em guerra por causa do trono sueco. O Duque Erik havia começado uma campanha incansável para tomar o poder do seu irmão e virar o novo rei da Suécia. Ele junto com seu irmão mais novo, Valdemar. Por anos, o Duque Erik parecia estar vencendo essa guerra. Mais tarde, o rei Birger decidiu convidar os seus irmãos para um banquete de Natal. Mal eles sabiam que aquele jantar era uma armadilha. Isso é porque, no momento que o jantar acabou, guardas armados invadiram o palácio e prenderam ambos. Mais tarde, foram executados nas suas masmorras. O povo sueco que apoiava ambos ficaram e eles tiraram Birger do poder e ainda mataram seu único filho e herdeiro. E agora, com o rei Birger deposto, o seu filho morto e o seu irmão mais novo também morto, quem que virou o rei da Suécia? O próprio Magnus, que, como eu falei antes, era herdeiro da coroa norueguesa. Alguns meses depois, o seu avô Håkon V morreu e ele acabou virando o rei da Noruega também. Agora a Suécia e a Noruega tinham um único rei. E agora, galera, o único país lá que faltava para unir as coroas era a Dinamarca. Naquela época a situação lá na Escandinávia não estava tão boa não. As 3 potências, Noruega, Suécia e Dinamarca, que por anos haviam se enfrentado no passado, estavam brigando contra a Liga Hanseática Germânica. E naquela época a briga estava tão feia que os 3 países já estavam pensando em, sei lá, virar um país só ou algo do tipo. E agora, com Magnus sendo rei da Suécia e Noruega, aparentemente esse desejo estava próximo. Magnus teve 2 filhos, Erik, nomeado em homenagem a seu pai, e Håkon, nomeado em homenagem a seu avô. Magnus tinha uma ideia muito justa, muito sábia. Ele pensou em dar a Suécia para o mais velho, Erik, e a Noruega para o mais novo, Håkon. Porém, o filho mais velho, Erik, ficou com a ideia, e quando o filho mais velho tinha exatamente 16 anos, ele se rebelou contra o pai e tomou o controle do sul da Suécia. O rei Magnus decidiu pedir ajuda ao rei da Dinamarca, o rei Valdemar IV, para derrotar Erik, e em troca Valdemar ia organizar um casamento com uma de suas filhas com o Håkon, que era rei da Noruega. Isso não foi preciso, porque Erik mais tarde morreu aos 19 anos, junto com sua esposa e 2 filhos. Eu sei o que vocês estão pensando. Erik era pai com apenas 19 anos. Vamos lembrar, galera, isso foi na época medieval. Resumindo, os costumes daquela época não são os mesmos de hoje em dia, tá certo? Depois que Erik foi morto pela peste negra, Valdemar invadiu a ilha de Gotland,
que fazia parte do reino da Suécia. E aí, em resposta, Magnus só começou a mobilizar o exército para uma possível guerra. Mas, galera, o acordo de casamento não foi esquecido, não. O rei Haakon VI se casou com a princesa Margaret, que era a filha do rei Valdemar IV. E eles tiveram um filho chamado Olaf. Ele estava obstinado a ser rei de ambos reinos, Noruega e Suécia. O filho mais velho de Valdemar e irmão de Margaret, Christopher, morreu em combate com apenas 22 anos, deixando a Dinamarca sem um herdeiro. E então, quem é que acabou virando o herdeiro da Dinamarca? O próprio Olaf. Finalmente, os reinos da Noruega, Suécia e Dinamarca seriam unidos. Na Suécia, houve uma revolução. Os nobres suecos tiraram o rei Magnus do poder e elegeram seu sobrinho, o Duque Albert de Mecklenburg, que acabou virando o rei da Suécia. Depois que Magnus foi deposto, ele foi preso por 6 anos. Haakon lançou uma guerra para tentar retomar o controle da Suécia. Ele falhou em retomar o trono. No entanto, ele conseguiu salvar o pai. O rei Valdemar IV da Dinamarca morre aos 54 anos e Olaf acaba virando o rei da Dinamarca. O rei Haakon VI, enquanto estava tentando tomar de volta a Suécia, ficou tanto tempo sem descansar que ele morreu aos 40 anos. Depois que ele morreu, Olaf virou reis de ambos Dinamarca e Noruega, pela primeira vez desde o rei Canute o Grande. Infelizmente, galera, o futuro não foi bom, porque Olaf morreu aos 16 anos de idade. O cara estava prestes já finalmente unir 3 reinos que há milésimos de anos brigaram, e agora ele morreu. Com Olaf morto, o trono de ambos Noruega e Dinamarca passaram para sua mãe, que virou a rainha Margaret. Na Suécia, o Duque Albert estava muito impopular. Então, nobres suecos ofereceram a Margaret para infiltrar soldados na Suécia e, eventualmente, esses soldados deram um golpe de estado em Albert que tirou ele do poder e fez Margaret virar rainha de ambos 3 países, Dinamarca, Suécia e Noruega. Mas eu tenho que lembrar aqui que ela não era descendente dos monarcas suecos e noruegueses. Ela não tinha mais filhos, Olaf era filho único. Então, quando ela estava ficando velha, ela teve que achar alguém que era parente dos 3 reinos. E ela achou o neto da sua irmã, Erik de Pomerânia, que acabou sendo eleito reis da Noruega, Suécia e Dinamarca. A União Kalmar nasceu. A União Kalmar durou até o ano de 1523. Nessa época, houve uma rebelião na Suécia, quando milhares de pessoas, incluindo vários nobres, foram mortos por revolucionários. Depois dessa revolução, houve uma guerra de independência da Suécia. E essa guerra foi liderada por um homem chamado Gustav Vasa. E ele liderou uma guerra boa, viu? Ele conseguiu separar a Suécia da União Kalmar e coroado rei Gustav I da Suécia. Os reinos da Noruega e Dinamarca ficaram com a separação da Suécia. Então, galera, foi travada várias guerras entre Suécia, Noruega e Dinamarca. O início do reinado de Gustav Vasa é considerado por muitos o início da Suécia moderna. Por exemplo, ele adotou o protestantismo como a religião principal da Suécia, confiscou as igrejas e usou o dinheiro para bancar a modernização da Suécia. Gustav Vasa estava querendo transformar a Suécia em uma superpotência. Essas reformas ficou conhecida como a Reforma Protestante. Avançando alguns anos para 1611, vamos para o reinado do seu neto, Gustavus Adolphus I. Ele virou rei da Suécia um pouco jovem, com apenas 16 anos.
Ao invés de qualquer adolescente de 16 anos que estava focado em, sei lá, namorar, ir pra festa, Gustavus Adolphus estava focado em uma guerra com 3 países. Os reinos da Dinamarca e Noruega, que eram um reino só, a comunidade polonesa lituana e a Rússia. Dessas 3 guerras, ele se deu bem em 2. E a terceira, ele fez um tratado de paz. E depois da vitória, ele acabou anexando os Bálticos, ou melhor, uma parte dos Bálticos. É porque ele tinha um sonho da Suécia ser o principal país que dominava os Bálticos, entendeu? Mais tarde, Gustavus Adolphus decidiu envolver a Suécia na Guerra dos 30 Anos. Foi uma guerra religiosa que aconteceu na Europa entre vários países. E Gustavus Adolphus fez uma coisa que quase nenhum rei fazia. Ele comandou os seus soldados lá mesmo no campo de batalha e até participou no combate. Que rei corajoso, viu? Ele conseguiu vencer várias batalhas importantes. Só que, infelizmente, ele foi morto em combate durante a Batalha de Lutzen. Depois que Gustavus Adolphus morreu, teve uma crise de sucessão na Suécia. O único filho que ele tinha com sua mulher morreu poucos dias depois de nascer. A próxima monarca da Suécia foi a sua filha, a rainha Cristina, que havia virado a segunda rainha da Suécia em sua história inteira. Ela usava quase todo o dinheiro da Suécia para, sei lá, bancar suas próprias coisas, etc. Ela quase levou o Império Sueco à falência. E então ela abdicou e foi substituída pelo rei Charles X Gustav. Um ano depois que ele havia virado rei, ele pensou tipo, quero me divertir um pouco. Como é que eu vou me divertir? Já sei, eu vou invadir a Polônia. E foi isso que ele fez. Ele invadiu a Polônia, enquanto a Polônia em si estava sendo invadida pelos russos. Depois ele tentou invadir a Rússia, iniciando outra guerra entre a Suécia e a Rússia. E ele até mesmo comandou em pessoa, igual a Gustavus Adolphus. Porém, galera, ele havia meio que contraído uma doença durante seu tempo lá na linha de frente, o que levou à morte dele com apenas 37 anos de idade. Ele foi sucedido por seu filho de 4 anos, que virou o rei Carlos XI. E como ele era muito jovem, uma criancinha, ele foi dado um regente. E esse regente meio que fez paz com as potências que a Suécia estava lutando. Porque, como eu falei antes, galera, a Suécia estava em guerra com o Sacro Império Romano por motivos religiosos, mais a Polônia e a Rússia. E então foi assinado um tratado de paz e finalmente as hostilidades acabaram. Por enquanto. Mais tarde, galera, depois do Tratado de Paz, a Dinamarca e Noruega assinaram um Tratado de Paz com a Suécia. A Dinamarca deixou sua ocupação da Suécia e a Suécia deixou sua ocupação da Noruega. Ficou tudo maravilhoso em paz depois disso? Não, galera, ficou não. Como a Suécia havia lutado 4 guerras de uma vez, é óbvio que a economia sueca estava bem acabada, né? O que levou a muitas manifestações em vários lugares. Mais tarde, o Reino da França, que havia formado uma aliança com o Império Sueco, decidiu convencê-los a invadir o território de Brandemburgo, o que foi uma derrota humilhante para a Suécia, já que o exército sueco estava praticamente em ruínas. E por último, galera, chegamos ao reinado do rei Carlos XII. Ele era um rei extremamente fraco. Tão fraco que a Polônia e a Rússia decidiram unir forças e declarar guerra à Suécia. A Rússia recuperou todos os seus territórios que havia perdido para a Suécia no passado, quando o Império Russo invadiu a Finlândia e anexou a seu território. Depois dessa derrota, o povo sueco ficou da vida e iniciou uma rebelião contra o rei, que eventualmente foi deposto. No entanto, galera, a Suécia ainda assim tinha uma aliança com o Reino da França. Isso foi até o rei Luís XVI da França ser
a monarquia francesa foi abolida e a França virou uma república, que não cumpriu sua aliança com a Suécia. Aliás, quando Napoleão havia tomado o poder lá na França e se autodeclarado imperador, ele não era nem um pouquinho pró-Suécia, viu? Ele até apoiou a Guerra Finlandesa, que foi a última guerra entre Suécia e Rússia, quando o Império Russo invadiu a Finlândia e anexou a seu território. Depois que a dinastia Holstein-Gottorp-Sweden, que era a dinastia que governava a Suécia na época que as guerras napoleônicas aconteceram, os suecos decidiram procurar outro cara para ser rei da Suécia. Eles acharam um marechal francês chamado Jean-Baptiste Bernadotte para ser rei da Suécia. Então ele foi autodeclarado príncipe coroado da Suécia e ele até liderou uma guerra contra a Dinamarca para tomar a Noruega, que fazia parte da Dinamarca naquela época. A guerra foi uma vitória sueca, Jean-Baptiste ficou bem popular entre o povo sueco e eventualmente ele ascendeu o trono como rei Carlos XIV João da Suécia. E até hoje a dinastia dele governa a Suécia. Depois dessa guerra entre Dinamarca e Suécia, a Suécia começou a ter uma postura de neutralidade, que durou até 2022. Depois que a Rússia invadiu a Ucrânia, a Suécia, junto com a Finlândia, pediu para ingressar na OTAN. A Suécia virou o 32º membro da OTAN, encerrando quase 200 anos de neutralidade. É isso aí, galera. Se gostou do vídeo, deixa like aqui embaixo. Tamo junto e falou!